Hey, estamos começando mais um podcast. Meu nome é Camila Cross. Eu sou o Ricardo Perialdo. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre qual é o melhor momento para você procurar o seu estágio. Qual é o melhor momento para você começar a estagiar? Essa é uma dúvida que rola na cabeça de muitos universitários, porque, primeiramente, se a gente fala de carreira, quando a gente fala de carreira, é um negócio que não existe uma única resposta. E se a gente começa a comparar as histórias de outras pessoas, sejam de conhecidos da faculdade, da família, muitas pessoas tomaram decisões diferentes ao longo da carreira. E aí surge essa pergunta, então qual o melhor momento de eu começar a estagiar? Eu conheço gente que começou a estagiar no final da faculdade, no começo, no meio, mas qual é a vantagem de qual momento? Será que existe algum momento que é mais estratégico do que outro? Então é sobre isso que a gente vai discutir bastante aqui no episódio de hoje. E lembrando que daqui a alguns dias a gente vai fazer o nosso workshop do zero ao estágio, que em 4 aulas a gente vai mostrar todas as estratégias para os universitários conseguirem os estágios das maiores e melhores empresas. Então vamos lá, quando a gente fala desse assunto... Qual que vai ser a data? A data vai ser do dia 31 de janeiro, agora de 2023, até o dia 5 de fevereiro. Então, se você tá escutando esse podcast antes disso, dá tempo de você se inscrever. Se você tá escutando depois, se ferrou, vai ter que esperar um próximo workshop, um próximo evento. E vamos lá, falando aqui agora do tema, né? Sobre o melhor momento para começar a estagiar. É engraçado que... dependendo de qual conselho você ouve, você vai ouvir determinadas coisas. Então, eu separei aqui 3 principais conselhos que a maioria dos universitários recebem, que é muito perigoso, só que você ali, por estar nesse meio de faculdade, por gostar de certas pessoas, certas imagens ali na faculdade, você leva muito a sério esses conselhos. E o primeiro conselho aqui, que muita gente ouve, é de professor da faculdade. O que essa galera costuma dar de conselho? Primeiro, a gente precisa entender o contexto de professores. A maioria dos professores seguiram carreira acadêmica. Alguns professores, de fato, seguiram uma carreira corporativa por determinado tempo e depois migraram para uma carreira acadêmica. Só que qual que é a cabeça de professor? Cara, ele sabe que o estudo, aquilo que ele está ensinando, vai agregar para o aluno. Então, qual que é o conselho que o professor dá para os estudantes? Cara, foca em tirar boas notas. Foca em estudar muito para a faculdade, porque quando você tem uma grade curricular, um boletim muito bem avaliado, com boas notas, o mercado de trabalho vai olhar para você com outros olhos. Eles vão ver que você deu valor para a sua graduação e isso vai fazer com que você se destaque no mercado. Só que se a gente para pensar, essa é uma visão dos professores, porque eles entendem que aquilo é valioso. Eles sabem que o estudo para a faculdade, para a graduação, ajudou eles na carreira acadêmica deles. Só que você para pensar, será que tirar só 10, só 9, só 10, de fato vai te ajudar nos processos seletivos de estágio, por exemplo? Se a gente pega... Cara, eu nunca vi um programa de estágio que tem no pré-requisito ali você ter boas notas na faculdade, ou você ter que apresentar o seu boletim. Eu nunca vi isso. Então, é importante começar a duvidar os conselhos de professores. Eles estão me dando esse conselho porque é melhor para eles eu ter uma boa nota na faculdade, uma boa nota na matéria dele, porque isso vai comprovar o ensino dele, isso é uma métrica de professor, né? Ver se os alunos estão... É métrica de sucesso ali do professor, né? Exato, do trabalho dele. Então, ele precisa incentivar que as pessoas também coloquem uma boa métrica, que ele tenha um bom NPS, por exemplo, sobre o trabalho dele. E eu ainda ouvia muitos professores falando, além disso, né, de tirar boas notas, de tudo, porque isso ia te ajudar no mercado. Ouvia muitos deles ainda falando, não, e deixa pra estagiar só no final da faculdade. Até tinha um professor nosso que ele falava, vocês têm que viver a faculdade. Quando eu tava na faculdade, eu vivia a faculdade, participei de tudo, e deixei pra estagiar só no final. E orientavam a gente a fazer isso também, né? Pior que é real. E tem um outro personagem aqui nessa história que fala exatamente isso, sobre vivencia a faculdade, porque esse é um momento único. Esses anos que você vai passar, você nunca mais vai ter nada igual na sua faculdade, que são, na sua vida, que são justamente os veteranos. Eu tava esses dias conversando com uma aluna nossa que passou num estágio foda, eu não consegui lembrar qual empresa que foi, mas era uma grande empresa. Quem era a aluna? Também não lembro. É que eu tava conversando, cara, não lembro quem é de verdade.
E ela tava me falando que ela sempre ouviu muitos conselhos dos veteranos dela, porque ela era de uma faculdade federal, de uma faculdade pública, e acaba tendo muito isso, né, em faculdade federal, de você se engajar muito com os veteranos, eles darem muitos conselhos, a galera ouvir. E aí, qual que foi o conselho que esses veteranos deram pra ela logo no comecinho da faculdade? Cara, aproveite esse período da faculdade como nenhum outro. Qualquer projeto, qualquer atividade, qualquer coisa que a faculdade oferecer, entre. Seja atlética, empresa júnior, bateria, iniciação científica, tudo. Vivencie muito isso e deixa para procurar estágio só no último ano da faculdade. Então aproveita todos os seus anos aqui para adquirir muitas experiências da faculdade, porque isso vai agregar pra caramba, porque você primeiro vai aproveitar, vai se divertir, e quando você começar a procurar estágio no último ano da faculdade, nossa, o mercado vai te olhar de uma maneira muito diferente. E aí, o que foi engraçado? Ela falou, obviamente, eu levei esse conselho muito a sério, então eu comecei a me envolver em todas as atividades acadêmicas, em todos os projetos que eu via, eu tava ali no meio, eu tava fazendo e tudo mais. Ela falou, só que daí teve uma época que eu comecei a seguir vocês. E vocês falavam um negócio um pouco contrário sobre vivenciar a faculdade. E aí eu comecei a duvidar um pouco dos dois lados, tanto do que vocês falavam, tanto do conselho que os meus veteranos tinham passado. E ela falou, então eu comecei a olhar de forma um pouco mais racional para os meus veteranos. Eu comecei a identificar, eu entrei no LinkedIn de cada um para ver onde que eles estavam trabalhando já no finalzinho da faculdade. E ela falou, aquilo para mim foi um baque, porque a maioria dos meus veteranos não estavam trabalhando em empresa nenhuma e os que estavam estagiando estavam numa empresinha assim que ninguém nunca tinha ouvido falar. E ela falou, aquilo me impactou muito, porque eu estava seguindo conselhos de pessoas que não estavam onde eu queria estar no final da faculdade. E aí ela falou, eu comecei a seguir mais o que vocês falavam de, putz, o mercado de trabalho tem que ser o foco, não ficar só ali vivenciando a faculdade dia após dia, respirando aquele mesmo ar. Então é muito importante, né, você viver isso, porque realmente a galera que gosta muito de faculdade, cara, vai te dar conselho de aproveita, porque realmente é um momento que você não vai ter de novo, ou aquela idade que você entrou naquele momento, você não vai ter de novo, mas será que falando da carreira é o melhor exemplo mesmo, é o melhor conselho a se seguir? E aqui o terceiro ponto que eu vejo que muitos dão um conselho também um pouco diferente, é quando você procura qual o melhor momento para começar a estagiar na internet. Quando você procura isso, eu até entrei em alguns sites, os primeiros links ali ranqueados. Dando um Google ali? Dando um Google, famoso dando um Google. E aí, os primeiros links falavam assim, usa muito a faculdade para adquirir muito conhecimento, estuda muito tudo que seus professores passam, as matérias, porque quando você for procurar o estágio no final da faculdade, que também o site estava indicando a procurar só no final da faculdade, quando você começar a procurar, você vai ter tanto conhecimento técnico ali das matérias, que isso vai agregar muito valor quando uma empresa for te contratar, porque você vai trazer todo o conhecimento da faculdade para a empresa. Só que, cara, eu vou te perguntar, quantos assim, por cento, se tiver que chutar, você acha que do que você aprendeu na faculdade, você de fato aplicou no seu dia a dia de trabalho? Cara, olhando assim, eu vejo que, sei lá, 95% das coisas que eu fazia no dia a dia de estágio eu não tinha aprendido na faculdade. Ou eu tinha aprendido em um nível muito diferente, sabe? Muito superficial, e aí quando eu executava no dia a dia de estágio era muito mais profundo. Então, eu só sabia o que era aquele tema, mas pra saber como fazer e o conhecimento que eu usava pra aplicar, eu aprendi no estágio real, assim, não na faculdade. Porque eu lembro assim, eu fiz várias entrevistas pra várias empresas. Eu não me lembro, de verdade, eu não me lembro de um gestor me falando assim, pô, legal, o que você vê das matérias da faculdade que você vê que as empresas às vezes estão deixando de aplicar bem, as estratégias que as empresas deveriam estar começando a aplicar? O que você vê? Cara, se algum gestor também me perguntasse isso, eu ia falar, da faculdade? Ainda bem que as empresas não estão aplicando, porque a gente aprende muito os fundamentos, coisas do passado, só que alguns fundamentos que hoje não se aplicam da mesma forma, né? E aí você para, pô,
realmente, o que eu tô aprendendo na faculdade, será que é pra desenvolver mais o meu raciocínio lógico, minha forma de pensar? Ou realmente eu tô aprendendo coisas que é pra aplicar no dia a dia de mercado? A gente já tendo bagagem e experiência, a gente sabe que você não vai aplicar. Talvez tenha algumas matérias, principalmente, sei lá, de contabilidade, que são coisas mais específicas, talvez você aplique. Mas a gente que é graduado em administração... Cara, a gente não aplicou quase nada do que a gente aprendeu. Então, essa linha de raciocínio, se você for seguir esses conselhos de sites que dão conselhos de carreira, não faz sentido algum. Não vejo lógica nisso. Mas isso que você tá falando, assim, beleza, você trouxe esses conselhos, mas por que você vê que é importante a pessoa começar a estagiar, começar a olhar pra carreira e não ficar tanto tempo assim na faculdade? O que ela tem de ganho ali? Que basicamente são 3 pontos. O primeiro é a questão da experimentação. Então, se pega meu próprio exemplo. Quando eu comecei a estagiar, eu tava no 2º semestre da faculdade. E eu tinha colocado na minha cabeça naquele momento que eu queria um trabalho. Que eu tava cansada, eu estudava à noite, então meu dia a dia era só ir na academia pela tarde e à noite ir na faculdade. Então eu comecei a me sentir muito vagabunda, sabe? Porra, não tô fazendo nada da minha vida. Eu tava ficando incomodada, porque eu sou muito hiperativa, quero sempre estar fazendo coisa. Profissão, desempregado. A galera é minha profissão. E aí eu coloquei na minha cabeça, quero começar a trabalhar, quero juntar minha grana. E eu pesquisei formas de trabalhar, o que faria sentido pra mim naquele momento, e aí eu descobri o estágio, ser estagiário, que até então não... Pô, eu entrei na faculdade e ninguém nunca tinha citado o que é ser estagiário, que é dar que é verdade, né? Só foram falar lá pro final. Eu juro pra você que eu nunca tinha ouvido falar daquilo, porque no ensino médio também ninguém fala, e na faculdade ninguém citou, e aí eu descobri aquilo e falei, pô, quero ser estagiário então. E aí eu comecei a ver todas as vagas de estágio e me candidatava pra todos. E eu não era chamado pra quase nenhum. E aquilo na minha cabeça, eu não fazia ideia do porquê. Isso você tava em qual semestre? Isso eu tava no 1º semestre, eu tava no 2º semestre mesmo, tava ali no comecinho do 2º, aí eu falei, vou esperar minhas férias chegar, que era no final do ano, que daí... Não, mentira, Ricardo, tava no 1º semestre, e eu falei, vou esperar as férias chegar pra eu começar a procurar estágio. As férias do meio do ano, começou em janeiro. Do primeiro pro 2º semestre. E aí eu me candidatava pra qualquer empresa, pra qualquer estágio, e aí até um belo dia eu fui chamada pra etapa que eu tinha que fazer uma redação em inglês, tinha que responder algumas coisas e tal. E aí eu passei pra entrevista. E aí a gestora falou, é pra área de supply chain, aqui na ThyssenKrupp, uma multinacional alemã. Já brilhou o olho, né? Multinacional alemã, nome difícil. Falei, gente do céu, nome difícil, tanta área quanto a empresa. Eu falei, vou começar muito bem. E eu passei nessa entrevista. Só que qual que foi o grande ponto? Eu não sabia o que fazia a área de supply chain, e eu não tinha entendido muito bem o que a empresa fazia. Porque a empresa fazia elevadores e rolamentos. Então, se a gente pega o parque Hopi Hari, por exemplo, os rolamentos ali, os parafusos, os rolamentos das montanhas russas, são produzidos pela ThyssenKrupp. Eu falei, só faz isso, então não tinha entendido muito bem. E aí, no meu dia a dia, eu fui percebendo, quando eu fui entendendo, de fato, para que eu fui contratada, eu falei, que bosta. Eu fui contratada para isso. Se eu soubesse, eu não teria aceitado essa vaga, porque... De verdade, não tinha nada a ver com o meu perfil. Os pontos fortes que aquela área precisava não eram os meus pontos fortes naturalmente. Então, eu precisava despender muito mais energia, muito mais foco para ser boa naquilo do que alguém que naturalmente já seria bom naquilo. Então, entendendo aquele ponto, eu falei... eu estava estudando muito a questão de marketing, de empreendedorismo em paralelo, e era a época que tinha, digamos que vindo aqui para o Brasil, o termo marketing digital. E algumas empresas estavam aderindo àquela área. Falei, cara, eu quero entrar nisso. Eu quero ver como que é, né? Porque como é uma área que acabou de chegar aqui no Brasil, eu quero já poder ter experiência, ver se aquilo faz sentido. E como eu estava estudando muito sobre empreendedorismo, eu e você, eu falei... a nossa meta era montar uma startup quando a gente tivesse 30 anos. Falei, pô, vai ser demais eu poder estagiar numa startup, porque quando eu for abrir a minha, eu vou ter toda a bagagem.
E aí, no meu segundo estágio, eu saí da ThyssenKrupp e entrei nessa startup na área de marketing digital. Então, eu tava podendo experimentar setor diferente, porque eu entrei no setor de odontologia digital, totalmente diferente de onde eu tava. Mudei de área, mudei de empresa, só que daí eu percebi que também não gostava. Não gostei muito de vivenciar um dia a dia de startup. Não é muito bem aquilo que vendem, que falam super bem. Eu achei mais uma bagunça e um local que não tem muito plano de carreira. E não era aquilo que eu tava querendo no momento. E foi então que eu mudei pra base. Eu falei, eu quero entrar numa multinacional, eu quero poder trabalhar voltar, né? No caso, que você já tinha passado por uma. Voltar pra uma multinacional, só qual era a diferença? Eu falei, agora eu quero experimentar o que é trabalhar na sede de uma empresa, trabalhar lá no centro de São Paulo, onde ficam, de fato, as matrizes. Na outra empresa não era sede? Na outra empresa não era sede. Isso, pra mim, foi uma virada de chave muito legal, que eu falei, cara, estagiar em uma empresa grande já é minha meta. Só que eu não entendia que existe trabalhar numa empresa grande na sede e nas filiais, que são lugares que ficam longe, mais afastados, são mais fábricas, indústria da empresa. Indústrias. E quando a gente fala da matriz, da sede, você tá 100% na parte corporativa, onde estão os melhores cargos, as maiores projeções de carreira. Onde tá a grana. Onde tá o din-din. Então eu falei, essa era a minha meta. Eu falei, beleza, já conheci o que é trabalhar numa empresa grande na fábrica. Já entendi o que é trabalhar numa startup, agora eu quero ir para uma multinacional sede. Entrei na BASF. Aquilo foi apaixonante. Assim, quando eu lembro assim do meu primeiro dia como se fosse ontem. Eu pisei na rua e era um prédio assim todo espelhado, era um prédio gigante, tinha um Starbucks logo na entrada, bem aquele negócio de filme, sabe? Que você pega o seu cafezinho antes, vai lá na empresa. Deixa metade do salário no Starbucks, né? E um café lá. Eu achei que eu ia comprar direto, comprei uma vez, era uma vez por mês. Só pra tirar foto pro Instagram já era. Era só pra tirar os stories. E aí eu lembro que eu tava subindo naquele elevador e eu vi a galera de blazer, assim, as mulheres super bem vestidas. Eu falei, agora eu acertei o lugar. Só que daí também eu ainda passei por mais outras empresas, passei pelo Itaú, porque eu queria experimentar mais coisas, sabe? Eu queria poder ter uma vivência e poder saber o que eu gostava profissionalmente, o que eu queria pra minha carreira. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu vejo que estagiar te dá essa oportunidade de você experimentar e você não ter tanta cobrança de, putz, quando um gerente entra numa nova empresa, ele já tem umas cobranças absurdas, então ele já precisa chegar mandando muito bem. O estagiário tem essa oportunidade ainda, putz, eu nunca estagiei nessa área. Aqui todo mundo sabe que eu sou cru nessa área. Então eles vão esperar a minha curva de aprendizado, até eu entrar no eixo, entender como funciona, começar a performar. Então assim, esse é o primeiro ponto, que é um dos pontos mais maravilhosos do estágio. É um momento muito forte pra você poder testar, até porque, como você falou, né, o que é esperado de você é muito baixo e também é a forma mais fácil de você ingressar em qualquer empresa, porque como a régua é baixa, é muito mais fácil de você fazer uma transição, Você então falou, saiu de uma indústria de enrolamentos pra uma startup em odontologia digital pra ir pra BASF, que é uma empresa química, e você tava na área de agro. Então, você mudou, assim, 3 mercados totalmente diferentes em um período muito curto, né? E, olhando pra próximos passos de carreira, é muito mais difícil fazer isso. E até o segundo ponto aqui da vantagem de estagiar é justamente a questão da maturidade. Então, você me imagina ali no meu primeiro estágio, que eu não sabia nem qual área que eu queria estagiar, eu só queria trabalhar, eu não queria nem iniciar minha carreira, eu só queria trabalhar. Hoje eu tenho uma visão diferente, que o estágio, é como você falou, é a forma mais fácil de você entrar nas maiores, nas melhores empresas e para você iniciar a sua carreira. Não é para você só ter um trabalhinho e ganhar um dinheirinho, é para você construir talvez um legado a longo prazo. Talvez você não vai fazer tudo aquilo em uma única empresa, mas estando numa grande empresa desde o começo, um negócio que você ganha muito é a questão da maturidade. Então, no meu primeiro estágio, eu era muito imatura, eu era muito crua, eu não sabia direito o que eu queria, eu não sabia o que ia rolar no dia a dia, não sabia como me portar. Já quando eu fui para o meu segundo estágio, já comecei a ser um pouco diferente, que era o que a gente chama aqui dos 3 níveis de estágio, né? No meu primeiro estágio, eu era uma estagiária júnior. Não sabia para que tinha sido contratada, não sabia o que fazer, não sabia como fazer minhas coisas. Já no meu segundo estágio, eu mudei para estagiária pleno.
que ali eu já tinha um pouco mais de noção, ainda não sabia direito como executar as coisas das melhores formas, como ter as melhores estratégias de carreira, mas quando eu mudei para a BASF, ali eu já tinha uma maturidade muito maior de quem era a Camila como profissional, do que ela queria e como eu precisava agir no dia a dia para conseguir atingir todas as minhas ambições naquele momento. Então ali eu me tornei uma estagiária sênior, que é o que dá jus a esse canal aqui, o Estagiário Sênior. Então, assim, a maturidade que eu ganhei estagiando, estando nas grandes empresas principalmente, mudou muito minha cabeça. Por quê? Quando a gente fala ali da BASF, principalmente que eu estava trabalhando na sede da empresa, os projetos eram muito estratégicos, muito complexos, e a cobrança também, ela vem num nível um pouco maior. Quando os gestores já entendem que você já está num nível mais avançado ali dos níveis de estagiário, a cobrança já é maior, tanto para te desenvolver, tanto porque você tem capacidade de tocar determinados projetos. Então, você acaba tendo uma maturidade muito bizarra daquelas pessoas que ainda não estão estagiando, que simplesmente estão aproveitando a faculdade, se divertindo pra caramba. Um papo com essas duas pessoas é muito diferente. Total. Então você falou que eram 3 pontos. O primeiro você disse que é a experimentação. O segundo é isso que você falou de maturidade. Qual que é o terceiro? E o terceiro é o crescimento. Então, se a gente pegar até a sua história mesmo, você foi uma das pessoas da nossa sala que foi efetivado, primeiro, o mais novo, você foi efetivado com 20 anos no Itaú, e também você foi um dos primeiros a ser efetivado, porque ainda a galera não estava nem estagiando, ou quem estava estagiando ainda estava no comecinho. Isso é real. Então, o ponto de você estagiar é que você pode ir crescendo na sua carreira, talvez de forma mais acelerada, de forma mais rápida, porque você às vezes já experimentou o que você gosta ou não gosta, você já ganhou maturidade e você tem esse potencial de crescer. Você saiu de estagiário e foi para analista júnior com 20 anos. Então, às vezes, quem for efetivado com 21, 27 anos, independente ali do momento que a pessoa esteja, às vezes num período menor de tempo, você já viraria pleno. Vai olhando não pela idade, mas pelo período. Eu fui efetivado no 3º ano da faculdade. Então ainda tinha 1 ano e meio para me formar, enquanto muita gente da nossa sala ainda estava começando a buscar estágio, ou estava se encontrando no estágio, né? Então você tem essa oportunidade de ir crescendo enquanto você tá estagiando. Só que, cara, pelo que você tá falando aqui, eu entendo, que tem muitas vantagens de você começar o estágio mais cedo. Então, você começou logo no começo da faculdade, eu também no começo da faculdade, isso permitiu, eu crescer muito rápido no estágio, porque eu acertei o estágio logo de primeira, bateu a área, bateu a empresa, bateu o setor, eu curti muito e cresci muito rápido. Já você foi muito importante justamente, entrei numa empresa, vi que eu não gostei, dá tempo de mudar pra outra, não era isso que eu buscava, dá tempo de planejar pra outra. Só que eu vejo que muitas vezes a galera que tá no começo da faculdade fica com muita dificuldade de conseguir o estágio. Mas eu não consigo porque as empresas não contratam, porque exigem muitas experiências, porque eu ainda não tenho muitos conhecimentos na faculdade. O que você vê pra essa galera que lida com esses problemas, assim? Cara, primeiro, muitas dessas pessoas que não conseguem estágio no começo da faculdade, não é porque o mercado de trabalho abomina quem tá no começo da faculdade. É que a galera acha isso. A galera acha isso, mas qual é o problema? Se a gente pega pra analisar como essa pessoa se candidata nos processos seletivos, é que nem eu falei no comecinho. Essa pessoa se candidata em todos os programas de estágio aberto, em todas as vagas de estágio, pra todas as áreas. Então, assim, qual que é a estratégia dessa pessoa? Ela acha que, matematicamente, quanto mais ela se inscrever, maiores são as chances dela de passar no estágio das maiores empresas. Só que, se você não se prepara, se você não cria um repertório para se candidatar para essa empresa, para mandar um currículo que se encaixe com aquela vaga, para fazer uma apresentação que se destaque para aquela vaga, na dinâmica, na entrevista, você conseguir se tornar irresistível para o gestor que está te assistindo, cara, se você tem essas estratégias, as empresas vão te querer, porque primeiro, você tem muito mais tempo para estagiar, você tem tempo para ficar às vezes 2 anos ali estagiando, você é uma massinha de modelar que nunca foi utilizada, então as empresas veem isso como vantagem, porque quem tá no começo da faculdade acha que não é escolhido nunca por causa disso, porque eu sou muito cru, não tenho experiência, mas cara, muito pelo contrário, a primeira coisa que você precisa ter é estratégia, e um negócio que a gente fala muito se você tá no começo da faculdade, tenha movimento. Crie
movimentos. Porque se você nunca se engajou com nenhum projeto, nunca vivenciou nada, a não ser a sua escola, que é um padrão que todo mundo passa, qual que é a sua grande diferença? Porque aquilo que a gente falou do benefício sobre estagiar é a questão da maturidade. A maturidade você ganha através de exposição a dificuldades, exposição a projetos, exposição a novas pessoas. Você só começa a se conhecer quando você experimenta determinadas coisas. Então, a galera que está no começo da faculdade, muitas vezes não se conhecem. E aí, os gestores pedem para fazer aquela pergunta, né? Quer dizer, pedem para contar um pouco sobre você. Pô, me conta um pouco sobre você, me fala sobre você. E essa pessoa não se conhece, não sabe responder a pergunta sobre ela mesma. Aí fala, pô, me fala sobre seu filme preferido. Nossa, a pessoa fala com ânimo, com gato. Ah, mas agora me conta sobre você. Sobre mim? O que eu vou falar? O que você quer saber sobre mim? Ah, sei lá, sobre mim. Ah, eu tenho tantos anos. Né? A pessoa não viveu o suficiente. E aqui não é, de novo, aquele ponto de você ter que passar anos se envolvendo com coisas da faculdade. Não, é pelo menos, cara, se engaja em um projeto, em alguma coisa por um período de tempo que não precisa ser longo, pode ser curto. E não precisa ser na faculdade também, né? Muito pelo contrário, porque movimento, independente onde for, você cria movimentos. Desde, a gente tem aluno que já fez freelas, já foi garçom. E, pô, como garçom, aquela pessoa pôde se conhecer mais, sabe se vender, que é o grande ponto. Independente da experiência do movimento que você tenha, o importante é saber se vender. E aí é o grande problema. A galera no começo da faculdade não sabe fazer isso, não sabe ter essa estratégia para se candidatar logo. As empresas não vão ver um pingo de motivo para te chamar para as próximas etapas e aí você acha que isso é um padrão. As empresas não contratam universitários no começo da faculdade. E até a gente vê também muitas vezes a galera com medo de se candidatar para os processos no começo da faculdade, porque acha, não, mas eu tô começando, ainda não vi muitas coisas na faculdade, não aprendi muitas matérias, e aí eu vou chegar num estágio sem saber muita coisa, a empresa não vai me querer, mas é justamente aquilo que a gente falou, né? Que você me perguntou, pô, o que você fazia no seu estágio que você aprendeu na faculdade? Cara, 95% das coisas que eu fazia, eu não aprendi na faculdade. Então, às vezes, a galera fica insegura de começar a estagiar por não saber. Só que, cara, você vai aprender lá. Até a gente viu isso com um aluno nosso de direito, porque, por exemplo, a gente fez administração. É uma área de estudo muito abrangente e você, de fato, tem milhares de possibilidades. Agora, a gente vê um padrão muito maior pra galera de direito, por exemplo, que é uma área um pouco mais técnica. E aí, quando você vai olhar pra, por exemplo, quem tá estagiando em escritório, coisa nesse sentido, é uma área que já valoriza, muitas vezes, quem tá mais pro final da faculdade. Só que, pô, a gente teve um aluno fazendo direito, ele conseguiu estágio no Bradesco no segundo semestre da facu. Então, assim, é muito possível desde que você saiba como se vender no processo. Porque depois eu tava até assistindo a conversa que você fez com ele pra entender a aprovação. Cara, as estratégias que ele aplicou no processo seletivo foram surreais comparado com a média ali. Então, mesmo ele estando no primeiro semestre, no segundo semestre da faculdade, ele conseguiu se destacar muito mais do que quem tava no final. E quando você olha pra um processo seletivo, muitas vezes, na maior parte das vezes, é isso que mais pesa, né? Porque se a gente para pra olhar também, até pegando esse exemplo do pessoal que estuda direito, né, que faz direito, a maioria acaba focando só em escritórios de advocacia. Só que esses escritórios são pequenas empresas. E as pequenas empresas tendem a querer contratar alguém que esteja muito preparado ou que tenha algumas determinadas qualificações, porque as pequenas empresas vêm estagiar com mão de obra barata. Sim. Só que se a gente pega as grandes, as maiores e melhores empresas, olham o estagiário como um investimento. A gente vai pegar essa pessoa que é crua, a gente vai investir, colocar um monte de conhecimento nela, a gente vai colocar ela aqui nos projetos, vai moldar ela com a nossa mentalidade, com a nossa cabeça, porque a gente vai ter um analista, a gente vai ter um exército aqui de execução muito bom, porque a gente preparou. Então, as grandes empresas estão nem aí se você tem o conhecimento técnico da faculdade, porque elas sabem que o que interessa você vai aprender lá no dia a dia, na prática. E resumindo isso daqui esteja preparado para o processo, porque se você está preparado para o processo, você consegue superar qualquer barreira nesse sentido. Inclusive, já fica a dica aí, se inscreve para o workshop do Zero ao Estágio, que vai acontecer dos dias 31 de janeiro a 5 de fevereiro, para te preparar para se destacar nos programas de estágio
estágio das maiores empresas e conquistar a sua aprovação. Agora eu tenho uma pergunta difícil pra você, Camila. Difícil não, né? Que vai ser fácil de responder, eu imagino. Vamos supor que hoje você estivesse começando uma faculdade do zero, tá? Você nunca fez faculdade, você está começando agora. Só que você já tem os conhecimentos que você tem hoje de processo seletivo, de carreira. Você não tá mais começando crua igual você começou, né? Quando você conseguiu o seu primeiro estágio, por exemplo. O que você vê hoje que você não cometeria de erro de jeito nenhum na hora de procurar um estágio? Assim, quais seriam os maiores erros que você não se deixaria cometer? O primeiro ponto aqui é não estagiar em qualquer empresa que você vê pela frente. Até tava conversando com uma aluna nossa, agora da turma 11, e o que ela fez? Ela agora tá numa segunda graduação, porque ela fez a primeira graduação em moda, e o que aconteceu nessa graduação dela? Ela tinha um contato que indicou ela para uma vaga, e ela foi estagiária lá, foi crescendo, só que daí o que ela me falou? Cara, eu passei toda a minha faculdade 3 anos nessa única empresa, trabalhando lá, somente lá, só que, cara, era cornojob. E eu passei 3 anos fazendo cornojob, então não senti que eu evoluí profissionalmente. Ela falou, foi uma cagada muito grande eu não experimentar, não ir para as maiores empresas. Ela falou, então eu decidi fazer uma segunda graduação para eu ter essa oportunidade de recomeçar. Só que ela entrou no mercado totalmente diferente. Ela entrou no mercado de TI. Nossa, agora de moda pra TI. De moda pra TI. E ela se candidatava em alguns processos seletivos lá na época. Só que daí só de empresa grande. E ela falou, eu não passava em absolutamente nenhum programa de estágio, nenhum, eu não era chamada. E aí eu falei, putz, aí ela falava, né? Putz, eu acho que as grandes empresas, então, não gostam de quem tá no comecinho da faculdade. E ela conversava com o pessoal da sala dela e o pessoal falava justamente isso. Meu, as grandes empresas só querem quem já tem experiência, eles só contratam quem tá no finalzinho. E ela falou que mudou essa cabeça. Quando ela entrou no plano da aprovação, ela começou a se preparar para os processos seletivos, ter as estratégias certas, e aí ela passou em 2 estágios ao mesmo tempo. Ela passou na Vivo e no Itaú, na área de TI, e a galera, tanto a Vivo quanto o Itaú, falou, você não precisa ter experiência nenhuma. Aqui você vai aprender tudo. E ela falou, nossa, olha isso. Talvez se eu tivesse, desde a faculdade de moda, eu já tivesse focado nas maiores e melhores empresas, que tem muitas empresas nesse ramo de moda mesmo, ela, putz, eu tenho certeza que eu teria outra cabeça, outras experiências, que hoje ela vai começar a segunda graduação dela, ela escolheu o Itaú, ela optou pelo Itaú. Imagina ali a maturidade, imagina o desenvolvimento que ela vai ter, a cabeça que ela vai ter, comparado com 3 anos que ela passou numa empresinha qualquer, num cornojob. Então, a primeira coisa que eu ia fazer é, eu ia falar pra Camila lá do passado, não se inscreve em qualquer empresazinha, em qualquer estágiozinho. Olhe de forma muito estratégica para onde você vai iniciar a sua carreira. Essa seria a primeira coisa. Já pensando aqui em qual tipo de empresa quer entrar, né? Qual tipo de área, qual tipo de mercado. Que até no plano da aprovação, que é o nosso programa pago, se você não conhece, é o nosso programa pago de preparação para os processos seletivos. Logo no começo a gente tem um módulo ali que é justamente para ajudar o candidato, né? Te ajudar a entender qual tipo de mercado que você tem interesse. Porque assim, óbvio, você não vai saber logo de cara, né? Você só vai saber quando você estiver lá. Mas, pô, tem coisas que você já sabe um pouco que você não gosta. Eu, por exemplo, não gosto de indústria, não gosto de chão de fábrica, não curto. Eu gosto de escritório, gosto ali da sede administrativa. Eu não gosto disso. Então eu já sabia que pra mim, puta, não faz muito sentido eu me candidatar para empresas que têm a base indústria, porque não é muito o que eu curto, assim. Então isso já vai te dando um norte muito maior, porque aí você tem mais chances de acertar. Porque eu vejo muito isso de diferença na minha carreira e na sua, que você foi experimentando coisas muito diferentes, e aí na que você curtiu, ali não rolou muito potencial de efetivação, que foi na BASF, né? Então foi a empresa que você mais gostou, só que por não ter rolado potencial de efetivação, você foi estratégica de sair antes de faltar pouco tempo para se formar. Você ainda tinha tempo de procurar outro estágio. Que esse é justamente o segundo ponto que eu falaria pra mim lá no comecinho, se eu voltasse já com essa cabeça que eu tenho. A segunda coisa que eu não faria é deixar pra procurar estágio no final da faculdade, justamente por causa disso. Então, se a gente pega, por exemplo, esse exemplo da BASF, putz, eu entrei na BASF no começo do 3º ano. Quando eu comecei o 3º ano na faculdade, foi meu primeiro dia na BASF. Mentira, não foi exatamente assim, porque eu entrei em dezembro que eu tava de férias da faculdade. Mas foi quase. Era só pro storytelling ficar bonito aqui.
E aí eu passei 1 ano lá. E, cara, eu já tava executando, já tava agindo como analista. Você já era até reconhecida por isso, né? A galera até te confundia, nem achava que você era, não acreditavam que você era estagiária. O pessoal achava que eu era trainee, porque eu não me apresentava como estagiária pra ninguém. Só a galera da minha área sabia que eu era estagiária, porque me viram desde o primeiro dia. Então a galera me confundia como trainee. Então eu sabia que eu já tava no momento de ser efetivada, de também ser reconhecida, porque eu já estava agindo como analista desde antes. Só que daí, tava muito naquele papo, não, aproveita o processo, quando você completar 2 anos de contrato, que daria o ano seguinte, a gente vai te efetivar, porque aqui a gente prefere efetivar quem já tem 2 anos de contrato, então aproveita o processo, aproveita que você é estagiária, nanana. E não era aquilo que eu queria, eu já tinha muito clara a minha estratégia, e eu conversava muito sobre aquilo, sobre a minha efetivação, e eu percebi que em 1 ano não ia rolar e ponto final. Então, ao invés de eu focar em ficar 2 anos lá na base, e no meu último dia de faculdade, que eu ia completar 4 anos de faculdade que a gente ia se formar, ao invés de eu ter que esperar a reta final da faculdade pra eu ver, então, se eu seria efetivada da forma como eu queria, porque... Adendo, né? Lá você já começou a perceber antes que a galera não costumava muito se efetivar, né? Já foi sentindo isso. Até a galera brincava que era um mito a efetivação, que não existia muito, e quem era efetivado, que tinha os efetivados, só que eram como terceiros. Só explica, o que é o efetivado? O efetivado é você ser promovido, né? De estagiário para analista. Só que lá as pessoas, existe a efetivação normal, que seria você ser efetivado ali no contrato com aquela empresa que você está estagiando, e existe a efetivação como terceiro, que é uma consultoria que trabalha para aquela empresa através de projetos, então é uma empresa como se fosse um freela, digamos assim. E aí você pode ser efetivado como terceiro. Aquela consultoria te contrata como júnior para você trabalhar naquele projeto. Só que, afinal de contas, você não está trabalhando para aquela empresa que você era estagiário. Então, o salário é diferente, a carreira é diferente, você não pode se envolver em reuniões estratégicas, você tem que ficar de fora por causa do compliance, que é a parte mais de regras internas da empresa do que pode ser feito e do que não pode ser feito. E na base eu vi que a maioria das efetivações eram como terceiro. Eu falei, eu não quero isso de forma alguma. Então, deu 1 ano, realmente não rolou a efetivação, nisso eu já tinha... Você colocou essa meta, né? Se você não for efetivada nesse período... Vou colocar esse limite de dados. Se eu não for efetivada em 1 ano, eu tô fora. E aí, deu 1 ano... Nisso eu já tinha mapeado quais empresas tinham a efetivação através da meritocracia de forma muito rápida. E aí, nessas 2 empresas que eu mapeei foi a Amazon e o Itaú. Na Amazon, eu me candidatei, passei numa vaga, mas como eu já tinha experimentado muitas áreas, eu sabia o que eu queria para minha carreira, a área que eu passei, eu sabia que não fazia sentido porque eu queria. E aí eu recusei e pedi para me colocarem numa nova entrevista de uma nova área. Só que daí foi para BI, que não tem nada a ver comigo, aí nessa eu não passei. Em paralelo, eu tava me candidatando no Itaú e passei numa vaga do Itaú. Então eu falei, vou entrar no Itaú, pedi demissão lá da BASF. Só que se a gente para pra pensar, se eu tivesse no meu último ano da faculdade e tivesse acabado de entrar na BASF e eu percebesse isso lá no finalzinho, putz, quando tivesse dando 10 meses de contrato e 2 meses para eu me formar da faculdade, será que eu ia conseguir fazer essa mudança de forma tão rápida, de forma tão estratégica? Porque quem começou a estagiar no finalzinho da faculdade não tem tanta essa maturidade de mercado. E eu já tinha muito essa visão. E muitas vezes a galera não pensa, né? Que você só pode estagiar enquanto você tá na faculdade. Porque às vezes a gente vê a galera mandando pergunta na caixinha dos stories, falando, acabei de me formar, ainda consigo estágio? Não, cara, você só pode estagiar enquanto você estiver na faculdade. Às vezes a galera nem se toca nisso. E outro ponto também de começar a estagiar no final da faculdade é o tempo que dura o programa de estágio até o momento de você... O processo seletivo. O processo seletivo para, de fato, você começar. O tempo que dura para você se inscrever no processo seletivo, para ir avançando nas etapas. E uma coisa que poucas pessoas sabem é que quando você é convidado para estagiar naquela empresa, você passa, né, no processo seletivo, você precisa assinar um contrato. Você, a sua faculdade e a empresa. No mínimo, 1 mês
normalmente o padrão é 1 mês para tudo isso, todos os papéis, todos os exames, todo o seu contrato tá de fato assinado, para aí então você começar a estagiar. Às vezes dá 1 mês e meio, às vezes 2 meses, às vezes a empresa tá com mais pressa, pode até ser um pouco menos. Mas você sempre tem que analisar de forma assim muito clara quais são os possíveis prazos. Por quê? Vamos imaginar que faltam 9 meses para você se formar. Putz, às vezes você vai entrar num programa de estágio que dura 6 meses, desde a inscrição até a contratação. Putz, 6 meses ali, você faltando 9 meses para se formar, você teria 3 meses, então, para estagiar? O que a galera tem que ter em mente é que muitas empresas, a maior parte das empresas, pedem que você tenha pelo menos 1 ano disponível para estagiar. E aí o erro da galera é o que? Vou deixar para procurar estágio quando faltar 1 ano para eu me formar, e aí não se atenta. Primeiro, que o processo seletivo demora, muitas vezes, então tem processo que você se candidatou hoje, e você só vai iniciar na empresa daqui 6 meses, depois de passar por todas essas etapas de processo seletivo, de assinar contrato, de fazer exame admissional, até você começar. E aí esse 1 ano para estagiar é a partir do momento que você começa, não do momento que você se inscreve. E muita gente acaba se ferrando por isso. E outro ponto que a galera não leva em consideração também é o tempo que você demora para conseguir o seu estágio. Porque o processo todo ele pode demorar 6 meses, só que quando você não tá preparado pro processo, pode demorar muito até você conseguir passar. Então a gente já teve vários alunos que quando entraram no plano da aprovação, às vezes a pessoa já tava há 1 ano procurando estágio, tentando passar nos processos seletivos e não conseguia. Porque se você não tá preparado, demora muito mais. E vai pegando os nossos alunos, por exemplo, que estão hiper preparados. Tem todo o nosso curso, estratégia, tem call toda semana com a gente pra tirar dúvida, tem simulação de todas as etapas do processo seletivo. Essa galera que tá extremamente preparada, leva em média 3 meses até ser aprovado. Então pensa quem não está preparado. A gente já viu muitas vezes demorar 6 meses, demorar 1 ano até conseguir passar. E às vezes esse 1 ano que você deixou pra estagiar foi o tempo que você não conseguiu passar num processo. E aí, se forma desempregado. Mas também tranquilizando a galera, que quem tá no final da faculdade, a gente ainda vai te dar algumas soluções pra você conseguir aproveitar esse momento da melhor forma. Sim, não é o fim, não é o fim. Não é o fim. É que aqui a gente tá justamente mostrando coisas que a faculdade, infelizmente, deveria ter te falado desde o primeiro dia de faculdade pra você poder montar sua carreira, seu início de carreira, da melhor forma, com a melhor estratégia. Mas você tá no final da faculdade, fica relax que a gente ainda vai falar sobre isso. Então, resumindo aqui o que a gente falou até agora, dos erros que você não cometeu, pegando o que seria o acerto, então. É você se candidatar de forma estratégica, analisando se você gosta daquela empresa, daquela área, analisando o mercado. Você buscar experimentar o que você gosta, né? Então, eu vejo que eu gosto disso, vou experimentar pra ver se realmente eu curto ou não. Porque às vezes você acha que gosta, mas quando começar você vê que é outra coisa. E, por fim, analisar o tempo que você tem disponível pra estagiar, né? Porque muitas vezes você olha 1 ano, mas você não vê que, pode levar até 6 meses entre o processo e você começar o estágio. Então você tem que ser estratégico nessa busca aqui. E aí, pra gente responder a pergunta, né? Qual é o melhor momento pra começar a estagiar? Qual você vê que é o melhor momento, assim? Se você, dando a dica pra você que tá começando a faculdade, quando você vê que seria o melhor momento? Ou pensando em quem tá ouvindo aqui, que conselho você daria pra quem tá ouvindo, respondendo a pergunta, qual o melhor momento pra você começar a estagiar? O melhor momento para você começar a estagiar é agora. Você tá no começo da faculdade? É agora. Começa a procurar agora. Você tá na metade da faculdade? Também é agora. E no final também é agora. Porque se você deixar sempre pro ano seguinte, olha o quanto de coisa que você tá deixando de aproveitar, de quanto que você tá deixando de experimentar, de maturidade que você já poderia estar ganhando, de crescimento que você poderia aproveitar na carreira, no início ali de carreira. Então, assim, não tem muito o que enrolar aqui. O melhor momento de você começar a procurar estágio é agora. E a gente vê no mercado que tem empresas para todos os perfis. Tem empresas que, sim, preferem quem tá no último ano da faculdade. Tem empresas que preferem quem tá no penúltimo ano da faculdade. Tem empresa que já contrata desde o momento que você passou na faculdade. Então, assim, tem para todos os perfis. Por isso que até a gente estava comentando, né, sobre quem tá no final da faculdade também, para não se desesperar. Aqui existem algumas estratégias que dá para o pessoal aplicar, porque, como eu falei, o melhor momento para você começar a buscar estágio é agora. Mas às vezes o pessoal deixou tão pro finalzinho da faculdade e já passou esse 1 ano, não tem mais 1 ano para estagiar, e aí realmente vai começar a complicar a vida. Só que a gente tem muitos alunos que ficaram 1 ano, final da faculdade, ficaram procurando, batendo com a cara na parede e entraram no plano da aprovação, nosso programa, com a corda no pescoço,
pronto para alguém dar uma rasteira na cadeirinha e você se enforcar aquilo. Mas quais são algumas possíveis estratégias que você pode usar, se esse for o seu caso, está no finalzinho da faculdade? O primeiro é estender a sua formação. Cara, como que você pode estender a formação? Basicamente bombando, né? Você pode bombar por falta, não fazer bem as provas para você ter que pegar uma recuperação e aí você continua com vínculo na faculdade. Você pode pegar menos matérias, você pode... Pegar mais matérias também. Desculpa. Não, os dois, né? Dá pra você pegar menos, tem faculdade que você monta grade. Então, ao invés de pegar 4 matérias num semestre, você pega 2, por exemplo, e joga 2. Isso, exato. Ou você pega matérias extras também pra continuar com matérias o que são opcionais, que você pode ir pegando para colocando ali na sua graduação, então isso vai estender o seu período de formação. Então a gente tem até uma aluna nossa do plano da aprovação, que ela entrou já assim no finalzinho da faculdade, e a gente falou pra ela, estende o seu período de formação para você aumentar o seu leque de oportunidade de se inscrever nos programas de estágio. E foi o que ela fez. Eu acho que a formação dela era de 10 semestres, e ela estendeu. E quando chegou no 12º semestre, ela passou em 3 empresas de uma vez, coisa que ela estava só tomando não. Aí ela passou na BMG, no Banco BMG, no Itaú e na Suzano. Então, assim, não é o fim do mundo, mas você precisa criar estratégias para também você não se prejudicar nesse caminho. Porque muitas vezes a pessoa fica na pressa de se formar, né? Quer acabar a faculdade logo, só que não percebe que é muito mais estratégico você demorar mais tempo para se formar, mas entrando em uma grande empresa, que você vai ver um plano de carreira, que você vai ter um peso no seu currículo, que vai te ajudar em todos os seus próximos passos no mercado, do que você se formar super rápido e se formar desempregado. Porque não adianta nada se formar rápido. Qual que é a vantagem? Acabou e ponto, e aí? Porque como a gente falou, o estágio é a forma mais fácil de você ingressar em qualquer empresa. Depois de formado, que você já não pode mais estagiar, aí você começa a buscar posições como analista. Só que aí a régua é muito mais alta, as empresas dão preferência para efetivar quem estava estagiando lá, que ela gastou para desenvolver, para treinar, gastou tempo, dinheiro, energia, e é o próximo passo dessa pessoa, então ela dá preferência para efetivar quem ela já conhece, já treinou, do que quem tá chegando de fora. Então, depois de formado, é muito mais difícil você entrar em qualquer empresa. Então, vale muito mais você atrasar ali, nem que seja 1 ano e meio, 6 meses a sua formação, mas começar do jeito certo a sua carreira, do que depois ficar patinando atrás. Que é onde você vê muito aquilo, né? Que tem até meme. 6 anos de engenharia, 7 anos de engenharia pra trabalhar com Uber. Não tem demérito nenhum nisso, mas é o risco que você corre. E eu imagino que você não tenha feito 7 anos de engenharia pra ser Uber. Mas se você se forma desempregado, depois é muito mais difícil entrar no mercado. E aí você tem que buscar opções paralelas. E já quem tá no comecinho da faculdade, o foco aqui tem que ser em criar movimento e se preparar para processo seletivo. Ponto final. Para você precisa entender o que os gestores, o que o RH tá analisando em cada etapa, qual estratégia que eu posso usar em cada etapa, como que eu posso me tornar irresistível, único ali na hora que o gestor for conversar comigo. Então, até o workshop que a gente comentou no início, o workshop do Zero ao Estágio, é para se preparar para processo seletivo, para conquistar os estágios das maiores e melhores empresas. Só que quem tá no comecinho da faculdade tem um superpoder chamado tempo. Essa pessoa, primeiro, tem mais tempo para criar movimento, caso não tenha nenhum, e tem mais tempo para ter essa preparação. E, em paralelo, tem mais tempo para quê? Para entrar nos estágios e poder experimentar, caso não goste de uma empresa, essa pessoa tem tempo para mudar para uma próxima empresa, para uma próxima área, às vezes dentro da própria empresa. Aí até tem tempo para uma outra coisa que a gente acabou não comentando, que é o seguinte, muitas vezes você tem o objetivo de entrar em uma empresa, você tem uma empresa que você quer muito, sei lá, você quer muito estagiar na Ambev. Muita gente também não se atenta no que nem sempre a Ambev está contratando. Então a Ambev abre o programa de estágio, as inscrições 2 vezes por ano. E muitas vezes quem deixou só pro final da faculdade, por exemplo, se no período que você está buscando estágio a Ambev não tiver com inscrição aberta, às vezes você teria que esperar mais 6 meses para ela abrir. Só que você não tem esse tempo disponível. Então, quem tá no começo consegue muito mais planejar. Eu quero entrar nessa empresa, beleza, ela abre 2 vezes por ano. Vou me inscrever daqui 6 meses. Se eu não passar, daqui 6 meses eu posso tentar de novo. Daqui 1 ano eu posso tentar de novo. Enquanto quem tá muito pro finalzinho, cara, muitas vezes você vai perder essa oportunidade. Então, é justamente bom você começar a planejar o quanto antes pra isso também. Então, afinal de contas, qual o melhor momento para você começar a estagiar? É agora.
E assim a gente encerra o nosso podcast. Se você ainda não se inscreveu no workshop do Zero ao Estágio, que vai rolar dos dias 31 de janeiro a 5 de fevereiro, o link de inscrição tá aqui na bio. Cara, vai ser um workshop transformador que pode realmente mudar a sua carreira. Porque lá a gente vai te mostrar, na primeira aula, os principais erros que a galera comete nos processos seletivos e muitas vezes faz com que eles não consigam a aprovação, que aqui é o que a gente falou. Pô, a gente já viu tantas pessoas que às vezes estavam há 6 meses, há 1 ano, fazendo processo seletivo, se inscrevendo em vários processos e não conseguia passar, e quando a gente olhar para a história dessa pessoa, porque ela estava fazendo nos processos, cara, muitas vezes eram erros muito bestas, erros facilmente evitáveis, que se você soubesse disso, você não cometeria mais, só que como você não sabe, você acaba sendo eliminado, e como as empresas quase nunca dão feedback, quase nunca te dão uma orientação assertiva, né, porque quando dão feedback, você não tem perfil cultural, infelizmente não era o perfil que a gente está buscando, mas você não sabe o que melhorar. Então a gente nessa primeira aula vai te mostrar os principais erros que você comete em cada etapa e que impedem a sua aprovação para você não cometer de novo. Na segunda aula a gente vai te mostrar o que as empresas analisam e esperam de você em cada etapa do processo seletivo, desde a candidatura até a entrevista final com os gestores. Porque aí você começa a cruzar essas informações. Se você sabe o que não pode errar e você sabe o que as empresas estão analisando, você consegue mostrar para elas exatamente o que elas estão buscando sem pisar na bola em coisas bestas. Então, só essas duas primeiras aulas, você vai ver que já vai virar uma chavinha muito grande na sua cabeça. Na terceira aula, a gente vai te mostrar as maiores barreiras da aprovação. Então, como a gente falou aqui, às vezes eu tô no começo da faculdade e as empresas pedem que você já esteja um pouco mais avançado, muitas empresas querem quem tá do meio da faculdade pro último ano e eu não consigo estágio. A gente vai te mostrar como buscar empresas que não têm esse tipo de requisito, quais tipos de empresa você tem que buscar. Então, muitas vezes você tá olhando só os programas de estágio, mas as vagas pontuais aqui para quem tá no começo da faculdade são uma ótima alternativa. Que o que é a vaga pontual? É quando, por exemplo, um estagiário da Ambev saiu no meio do contrato e eles têm que repor aquela vaga, eles não podem esperar mais 6 meses. E aí eles abrem uma única vaga para uma única área específica. E essas vagas tendem a ter muitos menos requisitos. Ou se você tá no final da faculdade, cara, o que eu posso fazer? Aqui a gente te mostrou algumas alternativas para você atrasar a sua graduação, mas no workshop a gente vai te mostrar muito mais alternativas que você pode fazer se você tá no final da faculdade. Nossa, eu sou muito tímido, eu travo nos processos. Como vencer a timidez para ela não te atrapalhar no processo seletivo? Não tem muitas vagas na minha região. O que você pode fazer? Então, nessa terceira aula, a gente vai te mostrar como superar as principais barreiras que impedem a sua aprovação. E na quarta e última aula, a gente vai te mostrar as estratégias, de fato, o plano da aprovação, para você dar esse próximo passo e conquistar a sua aprovação nos estágios das maiores e melhores empresas. E notícia boa, né? A gente vai ter um concurso de bolsas nessa quarta aula, onde a gente falou aqui que, a gente tem o nosso programa pago de preparação para os processos, com o nosso curso, com simulações de etapas do processo seletivo, com call semanal para você tirar dúvidas com a gente, receber orientações. E nessa última aula, a gente vai ter um concurso de bolsa, que você vai poder ganhar uma bolsa totalmente gratuita no plano da aprovação, para ter o nosso acompanhamento aqui nos processos seletivos.